Claramente o governo gasta muito em relação às fontes de financiamento. Ele não tem mais como financiar esse nível de gasto. Aí quando você abre a caixa preta e olha lá dentro em que eles estão gastando muito, aí você toma um susto, porque não só gasta muito, como gasta muito mal. Então uma boa parte disso vai embora em pagamento de juros da dívida. Quer dizer, o governo virou uma máquina de taxar, virou o paraíso dos rentistas, o inferno dos empreendedores. Em vez de trabalhar, vamos viver de juros, vamos viver todo mundo de juros agora. E isso nós fomos levados a essa situação por políticas macroeconômicas incompetentes. Foram 2, 3, 4 décadas de políticas econômicas de baixa qualidade. O país não foi por uma hiperinflação por acidente. O país não foi por um endividamento interno em bola de 9 por acidente. Tudo isso, na verdade, foi a nossa incapacidade de fazer essa transformação. Quando houve o fechamento político, os recursos foram centralizados lá em cima, recursos, poderes, tudo lá em cima. Quando nós fizemos a nossa glasnost, a nossa abertura política, e não fizemos a abertura econômica, a perestroika, nós tivemos o mesmo destino da Rússia. Os dois países foram para a hiperinflação, os dois países tiveram moratória, um teve moratória externa, outro moratória interna, os dois países continuaram com os poderes muito concentrados. O Lula teve tanto poder quanto o Putin. A diferença é que o Putin fez armamento e o Lula mandou fazer um estádio de futebol para o time que ele gosta. É um absurdo total. O presidente da República pode ajudar 3 ou 4 países bolivarianos que ele gostaria de ajudar, bilhões distribuídos aí para socialistas atrasados na América Latina ou na África, manda fazer um estádio de futebol para o time dele, a empreiteira que estava fazendo o estádio de futebol para o time dele, ou o Porto, para o país socialista de preferência dele. Ao mesmo tempo, quem estava financiando, tudo isso está aparecendo na Lava Jato, era quem estava financiando, recebendo recursos da Petrobras, fazendo obras da Petrobras, e ao mesmo tempo financiando campanhas políticas de amigos políticos, de criaturas do pântano, queriam se eleger com recursos públicos roubados. Então isso é uma degeneração completa do sistema democrático. Agora, esse é o lado ruim, ver o Estado gastando muito, gastando mal, principalmente com a própria máquina. O Estado virou um fim em si. É um princípio de biologia evolucionária, que é o princípio de Gauss, que é a guerra de extermínio entre espécies semelhantes por um mesmo nicho ecológico. Então todos os países são de esquerda, mas fica uma disputa de PT com PSDB, PT com PSDB, de vez em quando apoiado pelo PMDB ou pelo PFL, mas é PT com PSDB. Nós ficamos assistindo a uma farsa, aparentemente uma disputa política. Não é uma disputa política, são animais semelhantes, estão fazendo as mesmas práticas políticas. O PT fez em doses maiores o que já era praticado. E é um absurdo isso, que é o uso da máquina pública para propósitos que não são os propósitos republicanos. O Estado existe por outras razões, não é para automanutenção. Quando você vai ver lá, as principais despesas públicas são de pagamento de dívida do sistema público, juros da dívida pública. Aí a outra despesa é o funcionalismo público. Aí a terceira grande despesa é a aposentadoria do funcionalismo público. Então houve uma inversão total de valores no Brasil. No Brasil, o povo é que serve o Estado. Em vez do Estado servir ao povo, é o contrário. Houve uma revolução, uma tentativa de revolução, em Confidência Mineira. Os brasileiros se rebelaram contra o domínio português em nome da independência, exatamente na mesma época em que houve a Revolução Americana, em 76, a francesa, em 89. Estava o nosso Tiradentes aqui também, logo depois, fazendo a tentativa de libertação do Brasil, porque os impostos chegaram a 20% do PIB. Era o quinto dos infernos, 1/5, quer dizer, 20%. Era o quinto dos infernos. Então, tentando libertar o povo brasileiro desse jugo dos impostos excessivos. E aí o Brasil declara a independência e agora é o contrário. Os impostos chegam a quase 40% do PIB, para nós assistirmos uma roubalheira, uma degeneração da democracia e, ao mesmo tempo, a economia estagnada. O Brasil é o país que, no século passado, durante 3/4 do século passado, 75 anos, foi a economia que mais cresceu no mundo, 7,4%. Um país de crescimento extraordinário. E de repente o Brasil vai derrapando, vai descendo, e hoje parou. Está praticamente estagnado, crescendo pouco e totalmente corrompido. Um governo que gasta muito, gasta mal, gasta consigo. Gasta com os próprios funcionários, gasta com as aposentadorias, 2 milhões de funcionários públicos, gasta com juros de dívida para carregar essa corte. Então o Brasil precisa de mais Brasil e menos Brasília. Tem que encolher a corte, tem que centralizar o recurso, mandar isso para baixo. Então é nesse sentido que eu digo que esse crescimento ininterrupto dos gastos públicos como percentagem do PIB, que na verdade são as digitais de um processo de abertura política que não foi acompanhado da abertura econômica. Se você abre politicamente, você tem que também fazer a abertura econômica, de centralizar os poderes, de centralizar os recursos, desestatizar a economia.
Isso, na verdade, é uma transformação do aparelho de Estado. O Estado foi formatado, foi moldado para fazer infraestrutura. Os militares investiram em capital físico, máquinas, equipamentos, Telebrás, Eletrobras, Siderbras, Portobras, Nuclebras, Eletrobras. Então foram investimentos pesados em infraestrutura. O setor privado não teria feito Itaipu, por exemplo, que foi um bom investimento. Mas também não teria feito o programa nuclear, que até hoje foi um desperdício. Também não teria um sistema politicamente aberto, quando nós redemocratizamos, ele tem legítimas aspirações sociais. Ele começa a pedir recursos para a educação, para a saúde, para o capital humano. Então, se houve um investimento forte em capital físico durante o regime militar, a redemocratização pedia agora recursos para capital humano. Vamos fazer educação, saúde, segurança pública, saneamento. Ora, na hora que essas camadas de gastos extras são criados, você precisa transformar o Estado. Você precisa sair daquelas funções de infraestrutura que já estão efetivadas para você poder remanobrar o Estado agora na direção dessa democracia emergente. O cobertor é curto. Se você puxa ele para cá e não recolheu do lado de lá, ele rasga, que é o que aconteceu com o Brasil. Se você joga novas camadas de gastos públicos, totalmente legítimas, saúde, educação, saneamento, estamos começando a investir no capital humano brasileiro, no cidadão brasileiro. Para fazer isso, você tem que cortar o subsídio para os industriais, você tem que cortar os privilégios do funcionalismo público, você tem que desestatizar, vender. Vai ver onde é que foi a corrupção. Correios, empresa pública. Era lá que uma aliança estava sendo comprada, conforme o Jefferson, na época, acusando o governo do PT, acusando o Lula, Correios, para fazer a compra de apoio parlamentar. É uma empresa pública. Lá foi o escândalo do Mensalão. Logo depois tem o escândalo do Petrolão. Aí já é o quê? É a Petrobras, é outra empresa pública. Aí depois tem as acusações que o Eduardo Cunha estaria lá preso porque houve muita influência. Aí no caso agora do PMDB, que estaria os fundos de pensão, que ao mesmo tempo estaria também na Caixa Econômica Federal, com influências, com liberação de recursos, exatamente para essas empresas que depois financiavam as campanhas políticas. São empresas estatais. Então, uma roubalheira enorme dentro das empresas estatais, um desvio completo de recursos, em vez dos recursos estarem próximos da população, estão sendo capturados para interesses ilegítimos. O interesse legítimo é educação e saúde, não é uma burocracia que se perpetua no poder. Ou o princípio de Gauss, os partidos políticos ficam brigando em guerra de extermínio lá para ver quem rouba mais. Enquanto isso, o Brasil se degenera, a democracia é degenerada e corrompida. Eu falei bastante do lado negativo dessa corrupção e tudo isso. Mas o Brasil tem a dinâmica de uma sociedade aberta. Nós temos uma imprensa livre que ficou nos calcanhares dessa classe política que se omitiu e que depois pecou por comissão. Primeiro foi omissão, depois por comissão. Por omissão no início porque os militares fizeram uma chuteira preta 44 para jogador de futebol, que era justamente a infraestrutura. De repente, a democracia exige um outro tipo calçado. Em vez de uma chuteira preta 44, que é Telebrás, Eletrobras, Siderbras, Portobras, Nuclebras, etc., agora é uma bolsa por mérito, uma bolsa saúde, uma bolsa educação por mérito, uma bolsa saúde por necessidade, é uma aposentadoria para alguém que não teve capacidade, às vezes, de contribuir para o próprio sistema, porque os encargos trabalhistas são tão grandes que tem gente que nunca teve um emprego formal, nunca contribuiu, e esse vai envelhecer, é um brasileiro envelhecido, desabrigado, e você tem que ter uma renda mínima, tem que ter uma aposentadoria mínima, tem que ajudar o brasileiro que foi abandonado, que não conseguiu ser incluído. E aí falta dinheiro para isso, para o sapatinho da bailarina, que era muito mais fácil fazer, por calça 36, em vez de gastar 45% do PIB só fazendo besteira, era muito melhor gastar 20% do PIB com os realmente pobres. E que precisam dessas oportunidades. Então, esse é o Estado brasileiro, é grande ou é pequeno? Para as necessidades da população mais pobre, ele é pequeno. Para a quantidade de besteira que ele tem feito, ele é muito grande. Então, a melhor palavra para ele não é nem máximo, nem mínimo, nem grande, nem pequeno, é disfuncional. O Estado brasileiro é disfuncional. Ele não funciona. Ele tem que ser tornado numa máquina eficiente e a base também da fraternidade. Ele tem que realmente se endereçar aos mais pobres que necessitam, dando igualdade de oportunidade, não deixando o brasileiro que ficou para trás porque tem problemas físicos, ou velhice, inabilitações. O brasileiro não pode ser abandonado. Nós somos uma espécie solidária. Nós somos fraternos, mas nós não podemos ser idiotas, deixar um monte de vagabundo vivendo às custas do trabalho alheio. Isso não é fraternidade, isso é desonestidade. Isso nós queremos corrigir. E muito menos usar o Estado como uma fábrica de desigualdade. Se os recursos públicos estão indo para pagar juros altos por décadas,
tem algo muito errado aí. E foi o mau uso de política monetária e fiscal. Combateu a inflação sem fazer o ajuste do regime fiscal. Então foram décadas de juros astronômicos. E quando o juro é astronômico, os recursos vêm de fora para aproveitar esse presente que é dado. É uma bolsa rentista, paraíso dos rentistas. Esse dinheiro vem de fora e empurra o câmbio para baixo. Então é a burrice ao quadrado. Além de pagar juros bem mais altos, você acaba também derrubando as exportações, derrubando a substituição de importações, desindustrializando o Brasil, porque a taxa de câmbio desce e a lâmina do câmbio sai cortando o pescoço e causando desemprego cá embaixo. Então o Brasil conseguiu produzir uma sequência de políticas macroeconômicas muito ruins, por décadas, pela falta de coragem de atacar o problema principal, que é justamente essa reforma do Estado. Então, os países que fizeram ao contrário, fizeram a abertura econômica antes da abertura política, ou pelo menos fizeram simultaneamente, tiveram um destino melhor, porque criaram classes médias robustas. Eu vou te dar o exemplo. Eu dei exemplo de Brasil e Rússia, que fizeram essa abertura política, mas não fizeram a abertura econômica. Os dois foram para a hiperinflação, os dois foram para a moratória externa e interna, os dois tiveram governos concentrados com poderes excessivos. O Putin e o Lula têm poder excessivo. O Putin usa de um jeito, o Lula do outro. O Lula usou para ajudar o Foro de São Paulo, campeões nacionais, revoluções bolivarianas, ditadura na África. O Putin usou para fazer armamento, está usando para outras coisas, para invadir a Ucrânia. Mas, de qualquer forma, é um excesso de poder concentrado na mão do presidente. Nenhum presidente americano tem tanto poder quanto os presidentes brasileiros, porque lá o sistema é descentralizado. Ele tem o poder de fazer a guerra, tem o poder de mandar alguém à lua, mas não tem o poder de oprimir suas próprias unidades federativas. E aqui no Brasil o poder é quase absoluto. O Chile e a China começaram pela abertura econômica, mergulhar nos comércios, na globalização. É muito interessante isso, porque quando começa pela abertura econômica, você começa criando uma classe média emergente pela mais importante ferramenta que a humanidade descobriu do ponto de vista de inclusão social, que são os empregos. A verdadeira inclusão social é você ter a sua profissão, fazer o que você gosta, receber por isso, participar do jogo cooperativo que é a economia. A economia é um jogo cooperativo, as pessoas falam em competição, não entenderam nada. São competições entre empresas para ver quem coopera mais com o consumidor, com a população. É como o esporte. Um time de futebol joga contra o outro, eles estão competindo, mas na verdade para o bem-estar da torcida, que está assistindo um grande jogo de futebol. Quanto maior a competição, melhor a qualidade do jogo. Mais ganham todos. Mesmo que um perca um jogo, a renda foi alta, é prestígio para todo mundo, os jogadores são bem pagos, o público sai satisfeito com a qualidade do futebol. É uma mentalidade diferente. No Brasil a gente acha que a mentalidade é como se fosse um jogo de soma zero. Se um time ganhar, o outro perdeu. Diz pro Barcelona que se ele ganhar do Real Madrid, o Real Madrid perdeu. Não perdeu, a renda foi boa e tem o próximo jogo que vai ser no outro estádio e a torcida vai, porque dessa vez nós vamos ganhar. O Brasil aqui parece que é melhor ganhar roubado, quer dizer, fecha o estádio, não deixa a torcida do outro time, compra o juiz e vamos ganhar de 6-0 com gol roubado. Isso não é um jogo de futebol, isso é uma roubalheira. Então nós precisamos pensar, e é isso a nossa conversa de como recuperar esse equilíbrio. O Brasil está 30 anos atrasado exatamente porque não percebeu que as reformas que têm que ser feitas não tem nada a ver com ideologia, são reformas importantes.